Ok, minha gente, estamos aqui de volta. Hoje nós encerraremos a unidade 16. E, resumidamente, assim como nós estudamos os reis de Judá, nós vamos estudar também os 19 reis que reinaram sobre o Reino do Norte depois da divisão. Esses reis são considerados mais perversos do que os reis do Reino do Sul. Então, inicia com Jeroboão, que é o rei que vai liderar a revolta em Siquém. Ele vai construir um altar pagão e morrerá de uma praga enviada por Deus. Reinou 22 anos em Israel. Nós temos os relatos em 1 Reis 11, e depois 2 Crônicas 9 até 13. São os relatos aí de Jeroboão. Depois nós temos Nadab, que será o seu sucessor, e foi assassinado 2 anos mais tarde por um rebelde chamado Baasa, que vai tomar o trono de Israel. Ele construirá um muro para cortar o comércio com Jerusalém. O quarto rei será Elá, filho de Baasa, que morreu assassinado quando estava bêbado. O reinado de Zinri durou apenas 8 dias, antes dele se suicidar. Onri fez de Samaria capital do norte. Seu filho Acabe casou-se com Jezabel e reinou por 22 anos. É esse Acabe que nós vamos ter aí o relato em paralelo com o ministério profético de Eliseu, que vai confrontar os profetas de Baal durante o governo de Acabe. Será um rei terrível, por causa da sua idolatria e da sua quase submissão a Jezabel, uma profetisa idólatra, adoradora de Baal. Ele vai introduzir então essa adoração e Deus vai enviar uma grande fome. 3 profetas predisseram a sua morte. Ele será morto em uma batalha com a Síria. Acasias, rei que vai suceder a Acabe, reinará 2 anos depois de tomar posse e procurou a ajuda do deus pagão Baal-zebub para ser curado. Ele tentou sem sucesso prender o profeta Elias. O 9º rei foi Jorão, que reinou por 12 anos e que será ajudado por Eliseu para suportar as emboscadas dos sírios. E será morto por Jeú, que se apossou do trono. Jeú foi ungido pelo mensageiro de Eliseu e ficou conhecido pelo derramamento de sangue. Jeoacás reinou 17 anos e viu seu exército ser praticamente exterminado pelos sírios. Apesar de ter tido um breve remorso por causa dos seus pecados, isso não vai durar muito. Ele foi seguido por Joás, que visitou Eliseu no seu leito de morte. Este rei, que será Joás, vai saquear Jerusalém. O seu próprio, um rei de Israel saqueando Jerusalém. Que coisa terrível. O 13º rei foi Jeroboão II, um dos reis mais poderosos do Reino do Norte. Depois nós temos o rei Zacarias, governando por 6 meses e sendo morto. Não confunda esse rei com o profeta Zacarias, que será um escritor de um dos livros da Bíblia. Depois nós temos Salum. Veja que toda essa sequência está aí na página 138, gente, do seu livro. Ficou apenas 1 mês no poder e foi morto por Menahem, que foi um ditador brutal por 10 anos. Depois nós temos Pecaías, o filho de Salum, que completou 2 anos no poder antes de ser morto por Peca, que viu parte de Israel ser capturado pela Síria antes de ser assassinado por Oséias. E depois de 9 anos, Oséias foi aprisionado na Síria. E assim termina o ciclo dos reinos do norte. Veja bem, minha gente, 722, o reino do norte cairá, nunca mais se levantará, nunca mais se reerguerá. Veja essa sequência aí, olha, 7 dos 19 reis foram mortos pelos seus sucessores. Ou seja, não havia temor no coração desses homens, Eram homens perversos. Nenhum deles procurou realmente conhecer o Senhor. Desde o seu cativeiro pelos assírios até hoje, essas tribos nunca mais foram restabelecidas e voltaram para a Palestina. Na verdade, eles perderam a sua identidade tribal. A restauração futura de todas as 12 tribos de Israel será consumada na segunda vinda de Cristo,
de acordo com Mateus 24, 27 a 31. O Deus justo, ele teve de cortar tanto Israel como Judá, o reino do norte e o reino do sul, por causa dos pecados deles, né? Então, à medida que você está estudando isso, faça um balanço aí tanto do Antigo, de todo o Antigo Testamento, né? Estude as páginas 139, você verá aí nesse gráfico aí, na página 139 e 140, esses dois gráficos são importantes. De novo, eles mostram uma linha de tempo, né? E mostram os ministérios dos profetas, os reis, os reinos, né? É muito interessante. E mostram os profetas menores também. Você terá aí todos os profetas menores sendo descritos aí nesse período, né? Os ministérios dos profetas, e incluindo aí os profetas menores que escreveram, né, os livros importantes do Antigo Testamento. Ok, gente? Agora vamos terminar essa unidade lendo aí 2 Crônicas 20, 14 e 19, que é a resposta do Senhor a Josafá, né, que foi um bom rei. O Senhor diz: tem sido uma grande bênção para muitos cristãos, né? Ou seja, na verdade, quando você lê essa oração, ela é uma grande bênção para muitos cristãos. Você pode aprender muito com com o que está acontecendo aqui nesse texto. 2 Crônicas 20, 14 e 19. O Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Ele se chamava Jaziel e era descendente de Asaf. E Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. E quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. É isso, minha gente, assim encerramos a unidade 16, que essas mensagens fiquem bem gravadas no coração de vocês. Em nome de Jesus. Nos vemos na unidade 17.